e dê-lhe um bom lugar, para que possas habitar com tua glória. Vem usar-me cada dia para o teu louvor, que tua paz viva em mim. Tens o trono do meu ser, minha vida, meu prazer, Pai, vive em mim. Vem encher meu coração com a luz do teu amor infinito. Meus olhos vão mostrar a alegria de nós sermos amigos. Vem usar-me cada dia para o teu louvor, que tua paz viva em mim. Tens o trono do meu ser, minha vida, meu prazer, Pai, vive em mim. Teu nome quero sempre adorar. És meu Rei, eterno Senhor. Feliz vou te exaltar e ao mundo revelar que tu vives em mim. Vem usar-me cada dia para o teu louvor, que tua paz viva em mim. Tens o trono do meu ser, minha vida, meu prazer, Pai, vive em mim. Pai, vive em mim. Cláudio, muito boa tarde. Boa tarde, pastor. É um prazer estar aqui consigo para recapitularmos esta lição. É a 14ª lição, exatamente a última deste trimestre. É verdade. Eu sei que o Cláudio aprecia muito o estudo da lição da escola sabatina. E realmente é muito importante que haja tempo na nossa vida para a palavra de Deus e para este método, não é, que nós temos. Mas, Cláudio, se calhar poderíamos começar com uma oração. Com certeza, pastor. Então vamos orar. Então, oremos ao Senhor. Grandioso Deus, Pai da eternidade, te agradecemos por este momento ímpar na nossa vida e queremos convidar o Teu Espírito Santo para estar conosco, a fim de nos ajudar na compreensão da Tua Palavra. Esteja com o pastor Macedo, esteja comigo. É o que lhe pedimos em nome por amor de Jesus. Amém. Amém. Bom, Cláudio, eu já o apresentei. É o Cláudio, eu sou o Jorge Machado. Exato. Então vamos ver se realmente podemos conversar um pouquinho sobre esta apaixonante lição desta semana, não é? A lição, como sabemos, durante este trimestre estudamos algumas das epístolas do apóstolo Paulo. Sim, não é? sim. Inspiradoras epístolas, não é? E agora estamos aqui com a recapitular, digamos assim, aquele estudo que já iniciamos e que vamos continuar a estudar até o final da semana. Com certeza. O que é que lhe pareceu esta lição, Cláudio? Bom, esta é uma lição extremamente poderosa porque fala-nos basicamente sobre como é que o cristão deve encarar a vida, a morte e a ressurreição de Cristo.
E nós vimos ao longo do estudo desta semana que até nós que estamos na igreja podemos ter uma compreensão errada daquilo que são os simbolismos da morte de Cristo. Sim, sim. Tal como os judeus e sobretudo os judaizantes tiveram no Sim. passado, Sim. nós hoje podemos ter essa compreensão errada. Então, o apóstolo Paulo leva-nos a um caminho diferente daquele que é o caminho que os judaizantes tomaram. É verdade, e que poderá ser um perigo hoje também para os cristãos e para a Igreja de Jesus. Mas há aqui algumas particularidades nesta lição. Eu achei assim. Paulo, quando lemos as suas epístolas, ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, Exato. Paulo era uma pessoa bastante afável, extremamente correto no trato. Não é aquele quando se dirige aos Gálatas seja incorreto, Sim, mas a verdade é que ele dirige-se de uma forma diferente, daquela que ele se dirige às outras igrejas quando escreve. É verdade. Ele usa uma linguagem menos atrativa e mais direta. É verdade. E eu destaco aqui um pormenor e gostaria de ouvir já agora a sua opinião também, Cláudio, Exato. não é? É que Paulo diz, vos escrevi com letras grandes. O que é que ele está a referir quando ele diz, ou o que é que ele quer dizer com esta expressão, vos escrevi com letras grandes? Independentemente de tudo que o autor e alguns teólogos já falaram sobre o assunto, eu compreendo aqui que Paulo queria chamar a atenção dos Gálatas sobre um assunto extremamente sensível e importante. Muito bem. E normalmente quando nós, sobretudo no nosso tempo, alguém nos escreve com letras garrafais, é porque está a gritar. Aquilo é importante. É o que quer que o Está a assunto fazer seja. realçar alguma Exatamente. coisa. Há quem atribua esta frase à questão da sua dificuldade de visão, mas eu não vou muito por aí. Exatamente, Não é? sim. Eu vou mais por aquilo que o Cláudio acabou de dizer. A razão será exatamente esta, não é? A importância, ele salienta de facto a importância daquela mensagem. É verdade. E é interessante, é que Paulo, embora ele não se dirija de uma forma tão afável, tão amável à igreja, no entanto, o conteúdo da sua mensagem tem uma riqueza e está carregado do sentimento de Deus para com o ser humano. Sim, porque ali vemos Paulo não apenas como um teólogo, mas vemos Paulo também como um pastor, preocupado com as ovelhas. E é isso que nós muitas vezes nos esquecemos. Queremos apenas fazer menção da mensagem, mas nos esquecemos que por trás da mensagem tem as pessoas. Sim, sim. E cada membro da igreja tem uma particularidade diferente para Cristo. Aliás, o Cláudio começou exatamente por enfatizar esse grande problema. Exato. É que Paulo está preocupado com a igreja em Gálatas. Não é? É verdade. A igreja de Gálatas, a igreja cristã na Galácia, era constituída, digamos, por gentios e por judeus. Mas havia uma particularidade nestes judeus. É que eles ainda estavam muito arraigados aos conceitos do judaísmo. É verdade. Estavam muito presos a isso ainda. E eles procuravam transportar muito disso para a igreja cristã. Sim. E a lição fez referência a isso, porque Exato. no fundo eles também estavam a fugir à perseguição, não é? E queriam fazer transparecer aos demais que o que nós fazemos na carne é mais importante do que aquilo que Cristo faz no nosso coração. Ora, aí está. Aí, esse é o ponto fundamental. Os judeus se gloriavam nisso. É verdade. Se gloriavam naquilo que faziam,
não é? Se gloriavam nos conceitos que tinham, É verdade. não é? Eles até, por exemplo, queriam obrigar os gentios a circuncidar-se. Exatamente. E nós sabemos que a circuncisão era algo fundamental para o judaísmo, Exatamente. não é? Sim. E eram muitos anos, né, daquelas práticas. Exatamente. E só que é o que eu tenho dito, pastor, que se nós perdemos o foco naquilo que Jesus é para nós, podemos levar muita gente ao erro. É verdade. Claro. E os judeus tinham perdido o foco em Cristo. E esse é o grande problema, tanto para os cristãos naquele tempo, como para os cristãos hoje. É verdade. Quando nós desviamos a nossa atenção, como disse o Cláudio muito bem, o foco, quando perdemos esse foco de Cristo, então realmente algo vai acontecer negativamente na nossa experiência, verdade. na nossa experiência cristã. Olha, há uma declaração de Paulo que eu acho impressionante, Cláudio, é que Paulo parece que vai tocar numa ferida. É aquela expressão que encontramos em Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 14, em que está muito bem explícita ali, muito bem comentada na nossa lição, quando Paulo diz assim: quanto a mim, eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu Para o mundo. para o mundo. Ao ver realmente como os judeus se gloriavam, judeus cristãos, estamos a sim, falar sim. disso, É verdade. se gloriavam das suas obras, daquilo que faziam, dos seus conceitos, enfim, do seu conhecimento até. Paulo diz, não, espera aí, isso não tem muita importância. O que tem importância é Cristo. Portanto, a mensagem de Paulo aos Gálatas é uma mensagem centrada em Jesus. Em Jesus. É verdade, pastor. E isso, a lição de terça-feira vem nos dizer que a morte de Cristo provocou a morte de Paulo para os rituais ou para as cerimônias que se faziam no passado. E com aquilo ele ressuscita para uma nova vida. É verdade. Porque Paulo era um perseguidor da igreja. Verdade. E aliás, os dois aspectos que Paulo salienta na sua carta é a justificação Exato. e o novo nascimento. É. E ser nova criatura é ser guiado pelo Espírito Santo. Isso mesmo. É que estas duas coisas, justificação e nova vida, não podem estar separadas. Uma vai dar sequência à outra. Porque a cruz, ela vai mudar tudo na vida do cristão. É verdade. Ela transforma tudo na vida do cristão. Quando nós queremos transformar a nossa vida por nós próprios, é como eu costumo dizer às vezes, estamos a pôr remendos na nossa vida. E Cristo não põe remendos na nossa vida. Ele quer fazer tudo novo. Dar um coração novo, uma experiência nova. E Paulo passou por isso. Passou por isso, sim, porque eu imagino que não tenha sido fácil para Paulo ter que aparecer perante a igreja, perante aquelas pessoas que ele perseguia, como um apóstolo de Jesus. Eu imagino muito o que é que ele deve ter passado, o que é que as pessoas devem lhe ter dito, os olhares e tudo. Não sei como é que isso foi, mas... E se calhar até demorou tempo Demorou. até que Paulo ganhasse uma certa credibilidade Porque nas no lições, seio da igreja cristã. Sim. nas lições anteriores, pastor, nós vemos ali que, eu creio que é na segunda ou terceira lição, que Paulo, depois de ter sido batizado, creio que por Ananias, Sim, ele levou 3 anos a aparecer perante os é irmãos. verdade. 3 anos. E mesmo assim, muitos não o aceitaram. Teve dificuldades de enquadramento, e aqui nós podemos levantar a questão da aliança, que Deus, quando faz aliança com o novo Israel, ele apresenta 3 perspectivas. A primeira, que é a da bênção. A segunda são as maldições.
E a terceira, que é a restauração A do homem. restauração do homem. Perfeito. E Deus, quando nos restaura, pastor, Ele também nos faz uma reintegração. Isso. É isso que Paulo teve. Foi reintegrado na missão. Alguém que andava perdido. Quer dizer, Cláudio, que nós não somos só reintegrados no reino de Deus, Exatamente. mas também somos reintegrados aqui e agora. Exatamente. Não é? Pertencendo realmente a esse reino maravilhoso e fazendo parte de pleno direito e de plenos deveres da Igreja Cristã. Há um outro texto sobre o qual eu gostaria também, já agora, e estou curioso por ouvir a sua opinião, mas é um texto que não é de Paulo, mas que vem ao encontro exatamente daquilo que é o conteúdo do nosso assunto de hoje. Esse texto encontramos em Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. É impressionante. Poderoso. Não é? Era este sentimento que Paulo carregava. A sua glória caiu por terra. Já pensou, Cláudio, na conversão de Paulo? Há aspectos interessantes. Ele cai daquele cavalo. Não simbolizará isto a sua queda da sua glória, da sua presunção, etc. Como Deus muda, como Deus transforma. No fundo, é este maravilhoso Jesus que Paulo tem a preocupação de salientar para a igreja que ele amava, que também era a igreja da Galácia. É verdade. E a lição, ou o autor da lição, fez um paralelismo entre Jeremias e entre o que Jeremias escreveu e o que Paulo escreveu. E o pastor fez muito bem em trazer esse texto para os nossos comentários, porque o que Deus quer, na verdade, pastor, é que nos esvaziemos daquilo que nós somos, do nosso eu, da nossa presunção, o nosso autoritarismo, daquilo eu sou, eu faço, eu posso. Deus quer que nos esvaziemos disso, para que verdadeiramente o Espírito Santo possa nos capacitar a entender as verdades do Evangelho. Eu acho que essa é a nossa maior luta, Cláudio. A nossa maior luta é contra nós próprios. É verdade. Contra o nosso eu, que por vezes está tão arraigado no coração do homem e que por vezes a luta é difícil. Mas em Cristo é possível. É possível. Possível, porque nós vemos Paulo, pastor, depois dele compreender, depois de ter aquele encontro maravilhoso com Cristo, ele deu uma volta de 360 graus. Uma volta completa. Da sua vida, foi extraordinário. As pessoas não estavam a entender o que aconteceu com Paulo, o que foi isso. Até os que estavam perto tinham medo. E Paulo foi tido nas primeiras lições, e está na Bíblia como um javali selvagem. Sim. Foi um milagre na sua vida. Um milagre. Eu aqui consigo entender, pastor, que quando eu sou transformado, quando eu permito que o Espírito Santo tome conta da minha vida, eu começo a incomodar o reino das trevas. E foi o que aconteceu com Paulo. O inimigo ficou preocupado, não é possível.
É porque quando o inimigo não se preocupa com a gente, é porque é alguma coisa, não é? É verdade. Mas às vezes nós passamos por dificuldades. Como Paulo passou, a vida dele não foi nada fácil. Não, não foi. Aliás, ele até diz, levo comigo as marcas de Cristo. Isso aí, Isto é muito profundo, não é? É verdade que Paulo tinha muitas marcas físicas, Sim. não é? Das perseguições que sofreu, etc., dos perigos em que esteve exposto, etc. Mas também eu penso que este levar as marcas de Cristo é a sua interiorização daquilo que é realmente a experiência com Cristo, vivida com Jesus. sim. Não é? Uma experiência autêntica. É a Pura. autenticidade da fé em Cristo. E depois aqui, pastor, conseguimos ver também que quando estamos nos caminhos do Senhor, as nossas lutas são maiores. Porque deixamos de fazer aquilo que é a nossa vontade para fazermos a vontade de Deus. E muitas vezes, se não sempre, a vontade de Deus é contrária àquilo que é a nossa vontade. Perfeito. E ali começa a luta. Vou, não vou, faço, não faço. Mas é a vontade de Deus que tem que ser cumprida. Foi Paulo que disse, não temos que lutar contra a carne Contra a e o sangue. carne. É verdade. Não é? A nossa luta é muito diferente. É uma luta terrível. Mas, lá está. O tema da lição é a justificação. E a justificação, embora a lição não aborde isto, mas vem a propósito, a justificação envolve sempre duas coisas importantes. Aquilo que comumente se chama justiça imputada, Ok. que tem que ver com o sacrifício de Cristo, aquilo que Ele fez para nos dar a possibilidade de nos libertar do pecado, mas também tem que ver com a justiça comunicada. Ou seja, o poder de Cristo na nossa vida para podermos vencer essas tais lutas, não é? E essas tais barreiras que surgem na nossa vida. É verdade. E há um aspecto também, pastor, que eu queria destacar na lição, que como é que eu, como humano, com as lutas que tenho diariamente, posso deixar de lado tudo aquilo que é a glória do mundo, como fama, riqueza, um bom emprego, e encontrar, como é que eu posso dizer, uma satisfação em servir a Cristo. Ou seja, levantar a bandeira de Emmanuel e renunciar tudo aquilo que são as glórias mundanas. Não é fácil. Só um coração transformado. Verdade. Só a ação de Cristo na vida, não é? Porque nós temos que decidir. Jesus não vai decidir por nós. É verdade. Mas Ele coloca-se à nossa disposição. O sacrifício foi feito. E agora a sua ajuda é constante. Por isso Ele disse, eu vou estar convosco todos os dias até o fim, até a consumação dos séculos. E isso, esse destaque que a lição faz, é subejamente importante. Porquê? Porque faz com que tudo aquilo que tem que ver com a salvação pelas obras caia por terra. Nós temos sim é que nos apegar a Jesus, correr para Ele, abraçá-lo. É como o filho pródigo fez, não é? Quando ele sentiu que realmente estava numa situação miserável, ele correu para o Pai e recebeu o abraço do Pai. É deste abraço que realmente nós precisamos também em nossa vida. É verdade. Há outros pontos, sem dúvida, que a nossa lição sim. também destaca aí. não é? Se calhar seria bom nós lembrarmos aqui alguns desses pontos, porque ainda temos algum tempo, não é? Temos. E eu normalmente, quando estudo a lição, pastor, eu destaco algumas questões. Já falamos um pouco da circuncisão, que Cristo não queria que fosse apenas uma questão exterior, mas que fosse também a circuncisão do coração, que a circuncisão também equivalia ao batismo, isso é evidente, mas há um aspecto que
estamos a fechar o trimestre e eu gostaria também de destacar que é o seguinte, pastor. Israel como nação e igreja fracassou. E eles não tinham se apercebido disso. E sabemos que a morte de Estevão marcou a transição de um período importante na história da igreja. E Israel também não se apercebeu disso. Hoje nós somos o povo remanescente, o povo, a última geração praticamente. Será que como povo estamos a cumprir aquilo que é a missão que Jesus nos deixou? Essa é a grande questão da vida para o povo de Deus. Essa é a grande questão da vida. Nós não podemos pensar que pelo facto de um dia termos sido batizados, de termos o nosso nome escrito no livro da igreja, isso já por si nos coloca numa posição superior em relação aos outros. De maneira nenhuma. O povo judeu reclamava para si essa identidade. É verdade, é verdade. No entanto, foi como disse Cláudio, eles não imaginavam quão distantes estavam de Deus. E tiveram a sua oportunidade. Oportunidades muito vivas, muito vivas. Salientou a morte de Estevão. Exatamente. É? O testemunho que ele deu ali perante aqueles que realmente o estavam a condenar, a executar. É? Vemos ali a fibra deste homem, que dá um testemunho muito poderoso, mas o que é lamentável, o que é triste, é que de nada serviu para aquele povo. Eles simplesmente ignoraram. Ignoraram porquê? Porque estavam cheios do eu. Porque não conheciam realmente a Deus verdadeiramente. Conheciam na letra, os conceitos, etc. Mas não tinham uma vivência, uma experiência. Nós hoje precisamos ter essa experiência com Cristo. É verdade. Precisamos estar de tal maneira tão perto de Cristo. E por vezes nós dizemos, bom, mas isso é um chavão, o que é estar perto de Cristo? O que é ter uma experiência com Cristo? É realmente, como Jesus dizia, comer a carne e beber o sangue de Cristo. Não é? É através da palavra do Senhor, das Santas Escrituras, através de uma vida de oração, de aproximação, que realmente nos levará a sentir cada dia o grande desejo de conhecermos mais e mais de Cristo. E sem querer, algo vai acontecendo. Essa transformação se vai dando. A ponto, se calhar, de chegarmos a dizer como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Essa é a meta. Não é? E a grande pergunta para mim, para si, Cláudio, exato, para todos aqueles que nos veem e ouvem, é esta. Como está a nossa relação com Jesus? Como é que é a nossa experiência com Cristo? Essa é a questão mais importante da nossa vida. E é importante que saibamos responder. Para isso, é preciso que possamos ter aquilo que chamamos de consciência espiritual. E não um orgulho espiritual. Eu diria mesmo, se calhar, a sensibilidade espiritual. É verdade. Diga, Cláudio. E para fechar, não é que com os comentários aqui, pastor, Paulo começou com duas palavras que ao longo do trimestre eu fiquei a analisar e senti um reavivamento em mim. Que essas palavras são graça e paz. Paulo começou com esta saudação e terminou com estas recomendações. Graça e paz. E aqui eu vejo dois conceitos, pastor. A graça para os gentios e a paz, shalom, para os judeus. Ou seja, e Paulo foi mais longe. Disse que a graça e a paz não vinham dele,
mas vem de Deus. E que nós, se quisermos ter paz, temos que aceitar a graça. Porque a paz é consequência da graça. É verdade. Só a graça de Cristo é capaz É que nos leva à paz. É exatamente. É impossível ter paz sem Cristo. Isso resume a nossa lição. É verdade. E a graça está ao nosso alcance. Por isso, Felizmente. é graça. Cláudio, foi um prazer muito grande poder estar aqui sentado consigo e conversarmos sobre esta lição. Eu espero que esta nossa conversa tenha alcançado os corações daqueles que, ou o coração daqueles que nos ouvem, e que Deus continue a abençoá-lo, a si e a todos os nossos amigos. Obrigado igualmente ao pastor e à sua família. Muito e obrigado. às igrejas que dirige. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado.